Jesus está voltando em breve. Essa é uma verdade absoluta. E existem sinais que explicam tudo isso. E é exatamente desses sinais que nós vamos falar agora. Que o arrebatamento está prestes a acontecer, eu como mestrado em escatologia não duvido disso. Mas você sabe quais são os sinais que a Bíblia Sagrada nos revela? A maioria das pessoas não sabem. O que veremos agora nesse vídeo são 3 sinais bíblicos verdadeiros, impossíveis de serem refutados. Então já deixa o seu like neste vídeo, aperta bem os cintos e vem comigo. Fala meus queridos, tudo na paz? Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Cláudio Martins, tenho bacharelado em teologia, mestrado em escatologia, trabalho no mistério do ensino da palavra e da pregação já há muitos e muitos anos. Estamos aqui agora para falar dos sinais do arrebatamento, sinais bíblicos verdadeiros a respeito do fim. E vamos agora para o primeiro deles. Número 1, a seca do Eufrates. O rio Eufrates é o maior sistema fluvial da Ásia Ocidental. E ele tem uma bacia que se estende até o Irã. Ele é encontrado ao longo do rio Tigre, serpenteando pela atual Turquia, Síria e Iraque, antes de desaguar no Golfo Pérsico. Este rio é muito famoso por sua historicidade e importância no continente asiático e, infelizmente, está se secando por causa das secas crônicas e pelas mudanças climáticas. Aí você se pergunta, mas qual é o problema da seca do Eufrates? Qual é o impacto que essa seca pode trazer sobre o mundo? Bom, para responder esta pergunta, eu teria que dividir ela em 2 vertentes, a saber, a vertente humana e na vertente bíblica. Vamos para a primeira delas e vamos falar no sentido humano. Cerca de 60 milhões de pessoas dependem da água do Tigre e do Eufrates para a subsistência, principalmente na Turquia e no Iraque. E já um grande número de emergências de saúde está surgindo no Iraque pela falta da água limpa para higiene, incluindo doenças transmitidas por água contaminada, como cólera, catapora, sarampo e febre tifoide. Tudo isso tem ocorrido por conta da seca do Eufrates. Segundo estudos, é provável que em poucas décadas vejamos estourar guerras d'água, como se fosse um Mad Max da vida real. Mas esse problema é apenas a ponta do iceberg. Mas agora vamos para o lado bíblico da coisa. Olhando para o lado bíblico, nós vemos que este triste acontecimento nada mais é do que uma profecia que nós encontramos no livro do Apocalipse, mais precisamente no derramar da 6ª taça da ira de Deus sobre a face da terra. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse, capítulo 16, verso de número 12. Os reis do Oriente são reis do período tribulacional que vão fazer guerra contra Israel. Eles vão congregar contra Israel a fim de varrer Israel do mapa. Esses reis serão espiritualmente liderados por 4 anjos demônios que, segundo a Bíblia, estão presos no Eufrates, mas que com a seca desse rio serão soltos sob a ordem de Deus, o qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, eu ouvi o número deles. Então esse é um dos sinais de que a volta de Cristo está para acontecer. Porque o rio Eufrates ele já está se secando.
E é uma profecia bíblica que ele de fato venha a se secar. Mas aí você pode estar dizendo, né? Então quer dizer que se secou o rio, Cristo, então ele volta e é assim que ocorre? Na verdade, a seca do rio, segundo estudos, pode levar ainda algumas décadas. Mas isso não quer dizer que Jesus ele vai voltar daqui a algumas décadas. Não, porque a volta de Cristo ocorre bem antes do derramar da sexta taça, do toque da sexta trombeta. Ou seja, Jesus volta, o arrebatamento acontece, depois começa a derramar as taças, ou seja, isso vai ocorrer bem posterior à volta de Cristo. Então Jesus pode vir a qualquer momento para que depois então as taças sejam derramadas e, consequentemente, a sexta taça seja derramada, concretizando assim esta profecia a respeito da seca do rio Eufrates. O arrebatamento pode acontecer em qualquer momento. O fim pode se apresentar a qualquer ocasião. Agora, se você acha que este sinal ele assustou um pouquinho você, é porque você não viu os dois sinais seguintes. É o que nós vamos ver agora. Número 2, tempestade solar. As chamadas explosões solares ocorrem quando literalmente a superfície do Sol explode por conta de sua superatividade, lançando partículas geomagnéticas para o espaço que viajam milhares de quilômetros por segundo, podendo em poucas horas atingir a Terra. Isso já ocorreu em 1859 e também em 1889, em algumas escalas avassaladoras. Essas tempestades ocorrem com mais frequência durante o período conhecido como máximo solar, ou seja, quando o Sol está no pico de atividade magnética, o que acontece a cada 11 anos. E para o nosso azar, o Sol se encontra no seu pico de atividade neste exato momento. Mas o que ocorrerá no planeta Terra se essas partículas geomagnéticas chegarem até aqui? No caso do evento de 1859, a humanidade estava ainda na infância da eletricidade. Naquele ano, ilhas de telégrafos foram rompidas, alguns telegrafistas receberam choques elétricos e alguns postes produziram faíscas por causa da descarga gerada pela tempestade. Já em 1989, o resultado foi que o sistema elétrico da província de Quebec, no Canadá, falhou porque não conseguiu lidar com as correntes elétricas induzidas nele. O resultado foi uma província inteira que abrigava milhões de pessoas sem luz por algumas horas. O prejuízo econômico na época foi calculado em algumas centenas de milhões de dólares e essa tempestade não teve nem de perto a mesma intensidade que causou o evento de 1959. E a parte assustadora é que nós não conseguimos prever quando isso vai acontecer. E quer dizer que então pode ocorrer a qualquer momento. E o que aconteceria então se isso ocorresse nos nossos dias de hoje? É exatamente diante dessa simples pergunta que um novo desespero surge e o medo de voltarmos a um estágio de civilização pré-tecnológica tem abalado o mundo atual. Pois se isso ocorrer contra a Terra, demoraríamos de 4 a 10 anos para construir toda a infraestrutura que seria perdida. Agora imagine um mundo atual, sem tecnologia, sem os satélites, sem os aviões com seus GPS, consequentemente, sem internet, sem nenhum tipo de comunicação a longas distâncias, nem mesmo via rádio, sem contas bancárias em funcionamento, sem as moedas virtuais, sem as ações de bolsas de valores, sem a tecnologia que hoje regem os hospitais e a produção de alimentos e de remédios, enfim. Imagina os nossos dias de hoje sem tudo isso e mais um pouco, porque é difícil da gente conseguir mensurar o tamanho do estrago que isso causaria. E isso por longos anos, 4 a 10 anos, para reconstruir tudo novamente e a tecnologia começar a funcionar como está funcionando nos dias de hoje. Eu não sei você, mas isso para mim parece um caos total. E aonde a Bíblia entra nisso tudo? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse, capítulo 6, verso de número 1 e 2. O primeiro selo, desatado pelo cordeiro,
é, na verdade, o que dá início ao desenrolar de toda a profecia apocalíptica. Pois o cavalo montado no cavalo branco é o anticristo, que virá para trazer uma falsa paz, ou seja, ele é a solução para o mundo, e isso aparentemente. E como ele será a solução para o mundo se o mundo não estiver em caos? Pois então é necessário que ele surja num momento oportuno, em que o mundo esteja em caos, para que ele traga a solução e a paz para o mundo. E não há oportunidade melhor para isso do que após uma tempestade geomagnética dessa sobre o planeta Terra. Jesus está voltando. O arrebatamento está para acontecer. Antes do anticristo surgir, acontece o arrebatamento da igreja e nós precisamos estar preparados. Mas essa tempestade geomagnética, ela não pode atingir-nos fisicamente diretamente, não, mais nas questões tecnológicas. Mas o terceiro sinal que vem a seguir, este sim pode e vai atingir cada ser humano da face da Terra. Número 3, o permafrost. Como se já não bastasse o problema do aquecimento global preocupar o mundo todo, os cientistas do mundo todo, as calotas polares estão derretendo. O Ártico e a Antártida estão aquecendo mais do que o resto do planeta, 2 vezes mais. E um dos grandes problemas disso está no fato de que alguns vírus que estavam congelados há milhares de anos puderam voltar à ativa, criando a possibilidade futura deles contaminarem a humanidade. Pesquisadores franceses já identificaram pelo menos 13 tipos de vírus nas regiões polares que podem voltar à vida. Coletas realizadas em Longyearbyen apresentaram micro-organismos que já acordaram, e isso só foi possível por causa do derretimento das geleiras, as quais poderão trazer consequências para a humanidade, para os animais e para a agricultura no sentido geral. Cientistas franceses encontraram vírus que estavam congelados há milhares de anos. E segundo eles, isso só foi possível graças a uma camada do subsolo da crosta terrestre que está permanentemente congelada e é mais conhecida como permafrost. Mas o que é o permafrost? O permafrost, também chamado de pergerissolo, é um tipo de solo existente na região do Ártico, no extremo norte do planeta, como sugere a sua etimologia. Perme, que vem de permanente, mais frost, que seria congelado. Trata-se então de uma espessa camada de solo permanentemente congelado. Esse tipo de solo se forma ao longo de milhares e milhares de anos, e com os sucessivos processos de congelamento da terra e da água, armazena grande quantidade de carbono em seu interior, tornando-se também um importante registro das variações climáticas da Terra ao longo das eras geológicas. O local é tão propício para a conservação da matéria orgânica que, se você colocar um iogurte e voltar ali milhares de anos depois, ele ainda estará bom para o consumo. Mas o que mais chocou os cientistas é que um vírus ele infectou uma ameba depois de estar aparentemente inerte há milhares de anos. Mas onde está o sinal do arrebatamento aqui? O sinal da volta de Cristo e do fim de todas as coisas. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome e com peste, e com as feras da terra. O cavaleiro montado no cavalo amarelo, ele é o responsável por mortes, pelas mortes, né? E ele vai matar como? O verso diz, ele vai matar através de guerras, ele vai matar através de fome, através dos animais, das feras selvagens, e ele também vai matar através de doenças. E uma das maneiras disso se concretizar seria através de doenças liberadas por conta do descongelamento das calotas polares, que são vírus desconhecidos, mas que podem infectar os seres humanos. Se as geleiras derreterem, e já estão derretendo, muitas doenças alcançarão a humanidade, doenças das quais o mundo não está preparado para enfrentar. Isso pode ser o 4º cavaleiro do Apocalipse, que surgirá na abertura do 4º selo
pelo Cordeiro. Porém, o que devemos nos lembrar é que antes mesmo das aberturas dos selos ocorrerá o arrebatamento. Jesus volta para buscar a sua igreja e o que ficar vai enfrentar a ira de Deus, sendo manifesta através da abertura dos 7 selos, do toque das 7 trombetas, com o derramamento também das 7 taças. Então nós temos 3 sinais bíblicos que nós estamos apresentando aqui, que na verdade já estão acontecendo, já está ocorrendo no mundo. Se você parar para prestar atenção e dar uma pesquisada, você vai descobrir que de fato o rio Eufrates ele está se secando e que isso vai trazer sérias consequências para o planeta Terra em vários sentidos. E isso daí nós encontramos no Apocalipse, é uma profecia de que o rio Eufrates ele vai se secar. Mas isso só vai acontecer depois que Cristo Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Ou seja, o fim do mundo está para acontecer. O segundo sinal que nós vemos aqui é a respeito da tempestade solar. O Sol já está na sua máxima, já está no pico de atividade. As tempestades solares podem ocorrer a qualquer momento, as explosões solares podem ocorrer, já ocorreu, alguns meses atrás, ocorreu explosões solares de baixa magnitude, não fez nada contra a gente, mas pode acontecer explosões ainda maiores. E isso preparará o palco para o anticristo, porque para ele chegar ele tem que encontrar o mundo em caos. Se o mundo não estiver em caos, por que anticristo? Se ele vai trazer uma falsa paz, a solução para a humanidade. Então tem que estar tudo em caos para que ele possa então ser apresentado. E, é claro, se isso ocorrer, a questão das explosões solares ali, e isso chegar aqui na Terra, o caos vai se alastrar. É aí que ele entra, o palco já está armado. O terceiro sinal que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que está prestes a acontecer, porque nós vemos as notícias, os noticiários, são as doenças, que elas virão da onde? Ali do descongelamento das calotas polares. Isso já é científico, isso já é comprovado, isso já está acontecendo. Os vírus já estão surgindo, já fizeram testes com os vírus e descobriram que os vírus podem infectar a humanidade. Isso nós encontramos na onde? Na Bíblia Sagrada, o 4º cavaleiro do Apocalipse. O cavaleiro montado no cavalo amarelo, que vai matar boa parte da humanidade através do quê? De doenças. Mas o que você acha? Você acha que tudo isso que nós olhamos aqui, encontramos na Bíblia Sagrada e que nós vemos acontecendo nos nossos dias de hoje é meramente uma coincidência? Ou será que de fato é o cumprimento das Escrituras Sagradas? Deixa aqui no comentário, pra gente saber qual é a sua opinião. E se você tiver aí algum outro sinal que nós esquecemos aqui, coloque aí também nos comentários para poder nos ajudar e aprendermos também da Palavra de Deus juntamente com você. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com pessoas que você conhece para que ela aprenda também das Escrituras Sagradas. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandiosamente. Fica na paz. Fui!